Olá, povo livre. Seja ricamente abençoado por Deus. Permissão ou vontade de Deus. Quando Samuel ficou idoso, ele nomeou seus filhos como juiz em seu lugar. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles foram juízes, porém, eles não eram como seu pai, pois tinha muita cobiça por dinheiro. Aceitava dinheiro para favorecer alguns e prejudicar outros e era corruptos. Por fim, os chefes de Israel se reuniram a fim de discutir essa situação, pois eles alegaram que Samuel já estava idoso e seus filhos não eram homens de bem. Então, pediu que escolhesse um rei para eles, para que os liderasse. Veja, todas as outras nações têm seu rei. A história conta que Samuel, quando ouviu, desagradou a ele. Então, ele buscou conselho do Senhor. Samuel sentiu a mesma coisa que o Senhor sentiu. A atitude do povo também desagradou ao Senhor. Assim somos nós também, sentimos o mesmo sentimento que ele sente. Seja a rejeição, tristeza, descontentamento, afinal, somos o seu corpo. Sempre vai ser o Senhor rejeitado e não nós. Samuel foi ao Senhor e orou, e o Senhor falou: faça tudo o que eles pedem. Respondeu o Senhor: pois é a mim que rejeita, não a você. Eles não querem mais que eu seja o rei deles. Desde que eu os tirei do Egito, eles têm abandonado continuamente e seguindo outros deuses. E agora trata você da mesma maneira. Faça conforme eles pedem, mas também não deixe de adverti-lo com toda seriedade de quais são os direitos que o rei terá sobre eles. O povo de Deus tem sido advertido por aqueles que não se omitem e nem desprezam a vontade do Senhor. Agora entenda, fazer conforme o que o povo quer foi o que o Senhor fez. Isso não é vontade, e sim permissão. A vontade do Senhor não tem lágrimas amargas, mas a permissão dele, sim. Veja o que ele fala para o povo. Naquele dia, vocês vão chorar lágrimas amargas por causa desse rei que vocês insistem em querer, mas o Senhor não virá ajudar vocês. Samuel ouvia o Senhor e obedecia, mas Saul não. Esta é a diferença entre Samuel e Saul. Porém, o povo não quis atender ao aviso de Samuel e disse: mesmo assim queremos um rei. Mesmo assim queremos. Isso é simplesmente vontade da carne, o seu ego. Por isso o Senhor permitiu que ele chorasse lágrimas amargas por causa do seu querer. Onde há desobediência, há permissão do Senhor. Então faça conforme eles pedem, assim disse o Senhor. A sua permissão autorizando Samuel fazer conforme como eles pediam, não era sua vontade. Como desagradou a Samuel essa vontade do povo em querer um rei, assim desagradou também a Deus. Foi a vontade de Deus em dar um rei ao povo de Israel ou a permissão de Deus que o povo de Israel tivesse um rei? Não foi a vontade do Senhor em dar um rei ao povo, mas sua permissão. O povo rejeitou o Senhor como sempre nos tempos do Egito. E hoje é da mesma forma. Sabe por quê? Estamos continuamente abandonando o Senhor como nos tempos antigos. E por isso a nossa vontade tem se tornado o nosso Deus. Na história do povo de Israel, sobre a guerra de Ai, Acã foi infiel em relação às coisas consagradas. Ele desobedeceu a ordem de destruir tudo, menos o que devia ser reservado para a obra do Senhor. Ele apossou-se de algumas coisas consagradas. A ira do Senhor estendeu-se todo o povo de Israel por causa de Acã, e por isso o Senhor permitiu que Ai vencesse sobre o povo de Israel. Veja a história. Depois da destruição de Jericó, Josué mandou alguns homens à cidade de Ai, perto. Vá lá para espionar a cidade.
Quando voltaram, prestaram este relatório a Josué. Não é necessário que todos ataquem a cidade de Ai. A cidade tem poucos defensores e basta mandar 2 ou 3 mil homens para acabar com ela. Para que cansar todo o exército? São poucos seus moradores. Assim eles disseram. Não era muita gente, de fato. Então, estavam certos que venceria. Só que eles não imaginavam que Deus não iria permitir a sua vitória. Assim foram enviados apenas a cerca de 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Mas os homens de Ai fizeram os israelitas fugirem. Então Josué e os líderes de Israel rasgaram as suas roupas, lançaram-se ao chão com o rosto em terra e jogaram poeira sobre a cabeça, diante da arca do Senhor. Até o início da noite, Josué clamou ao Senhor. Ó Senhor Deus, por que o Senhor fez o seu povo passar o rio Jordão? Por que não ficamos do outro lado do rio Jordão? Quando nós não entendemos o porquê, precisamos clamar por uma resposta de Deus e não se conformar com o que os nossos olhos vê e nem com o que os nossos ouvidos escutam. Todas as coisas que o Senhor permite, sempre haverá uma resposta, o porquê da sua permissão. Na época, eles nada sabiam o que aconteceu e não se conformou, mas clamou a Deus. Acontece que muitos de nós, sem conhecimento, se precipita e não sabe de fato quando é permissão ou vontade de Deus. E logo dá o seu parecer das coisas. Permissão é autorizar e vontade é expressar o querer, o desejo, o propósito. O Senhor, quando nos permite que passamos por algo, é porque nós precisamos aprender. Haverá sempre uma finalidade para nos mostrar o que não estamos vendo. Já sua vontade, ele quer expressar o seu querer, o seu desejo, o seu propósito. E tudo isso é bom, é perfeito, é agradável. Tem coisas que não sabemos qual é a sua vontade, como, por exemplo, decisão, direção. Quanto a estas coisas, isso precisamos buscar, de fato. A vontade de Deus nunca se alinha com a vontade do homem, mas a vontade do homem precisa estar alinhada à sua vontade, que é a sua palavra. Deus não compactua com aquilo que a sua palavra condena. Por isso não é difícil discernir qual é a vontade de Deus. Veja, Josué não entendia o porquê ter sido derrotado. Afinal, os seus inimigos não eram muitos. Mas Josué foi ao Senhor, Josué clamou ao Senhor. E o Senhor disse a ele: Israel pecou porque desobedeceu às minhas ordens. Por isso o povo de Israel está derrotado. A nação desobediente está condenada. Não estarei mais com vocês enquanto não acabarem com esse pecado. Foi a vontade de Deus que o povo fosse derrotado ou permissão que o povo fosse derrotado? A vontade de Deus é a expressão do seu querer, que é bom, que é perfeito, que é agradável. Como nós falamos anteriormente, já a permissão de Deus sobre o povo de Israel foi a expressão da sua indignação, do seu descontentamento com o pecado. Agora, isso é a vontade do Senhor. Lembra do leproso que se aproximou, ajoelhou-se diante de Jesus para adorá-lo. Ele não conhecia nem o Senhor e nem a sua vontade. Se ele conhecesse o Senhor e a sua vontade, ele não teria perguntado: se o Senhor quiser, pode curar-me. Esse tipo de pergunta ao Senhor é quando não conhecemos a sua vontade. Prontamente o Senhor responde: eu quero. Isso é vontade. Essa vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Existe algumas vezes
pessoas que ainda falam assim, se o Senhor quiser. Só que essas palavras têm que ser usadas quando você de fato não sabe realmente o que vai acontecer amanhã. Ou, no caso deste leproso, quando você não conhece realmente o Senhor e não conhece a sua vontade. Mas quando você não sabe o que vai acontecer amanhã, então o que você deve dizer? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A situação que muitos perguntam ao Senhor: é a sua vontade? A verdade é que não sabe nada da sua vontade, porque se soubesse, não falava deste jeito, como este leproso que perguntou ao Senhor. A sua palavra está cheia da sua vontade, a ser conhecida e praticada. Muitos ainda ora por situação, por não conhecer e discernir a vontade de Deus sobre a sua situação. E assim, ora, seja feita a sua vontade, e ora errado. E ainda abre a boca e diz, foi a vontade de Deus. E quando você pergunta, por que foi a vontade de Deus? Responde, assim eu orei, seja feita a sua vontade. Esse tipo de resposta se dá quando não conhecemos de fato a sua vontade. Até o próximo sábado, povo livre.